Boa tarde a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sidney, sou professor do curso de Educação Física aqui da FIG Unimesp e também coordenador do curso. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para apresentar, o podcast do curso de Educação Física, que tem o propósito de versar aí sobre a profissionalidade, trazer pessoas de referência em nossa área e principalmente aqueles que fizeram parte em algum momento da FIG Unimesp. Como não é diferente, hoje eu trouxe um convidado para lá de especial, né? Ele já estudou aqui na FIG, fez parte como discente e, não sei do futuro, quem sabe seja docente, a Deus pertence. Mark, seja muito bem-vindo à nossa casa, à sua casa, à FIG Unimesp, mais uma vez. Esse espaço aqui é seu. Nós estamos com as portas abertas e é um imenso prazer poder recebê-lo aqui, tá bom? Seja bem-vindo, eu dou as boas-vindas e dá um alô aí para esse público. Professor Sidney, eu estou aqui contando as minhas lágrimas, eu acho que você está vendo, né? A minha emoção, só de te ouvir apresentar o programa e eu fazer parte disso. Estou vendo essa parafernália toda aqui. Na época que eu estudava, isso era inimaginável, que se eu pensasse a época que eu ia estar, sei lá, 20 e tantos anos depois, gravando um podcast, nem existia essa terminologia, né? Eu já ia pensar que eu estava enlouquecendo já, né? Então, muito emocionante estar aqui. Obrigado por esse convite. Realmente eu tenho uma ligação muito estreita com essa faculdade. Ainda não havia a Unimesp ainda, né? Era só Faculdades Integradas de Guarulhos. E um espaço que me acolheu, onde eu resolvi todas as minhas questões profissionais. Vou falar um pouco sobre isso. Mas estar aqui, para mim, é muito significativo. Já dei uma volta aqui pela infraestrutura toda, né? Os locais novos e os antigos também dessa instituição. E, bom, aquela nostalgia que vem, né? E lembrar de tantos momentos no ginásio, tantos momentos na piscina, tantos momentos na biblioteca e principalmente tantos momentos inesquecíveis que eu vivi no palco, né? Do auditório, tantas apresentações, o festival de dança do professor Kaká que existe até hoje. Graças a Deus. E então a gente tem muita história aqui dentro e estar aqui é para lá de prazeroso. Obrigado pelo convite e estou aqui aberto para vocês para falar sobre o que vocês quiserem. Haja coração, porque quando eu também voltei para cá, eu passei pelos mesmos passos que você fez. Se nós tivéssemos condições de filmá-lo, né? O coração bate forte, né? Cada passada parece que é um peso, né? E também faço das suas palavras as minhas, porque todo dia que eu entro na FIG Unimesp, meu coração bate de forma diferenciada, porque esse curso ele me ajudou não só da construção profissional, mas principalmente a construção pessoal. Eu trouxe uma lembrança para você. Ah, não. Eu trouxe uma lembrança para você. Ah, tá? Você vai me matar do coração. Eu trouxe uma lembrança porque carinho e afetividade é algo que não se compra, né? É algo que a gente manifesta. E o que você fez pelos nossos alunos do segundo semestre aqui do curso de Educação Física, tiveram lá no espaço, o qual daqui a pouquinho ele vai comentar, mas esse símbolo aqui a gente está partilhando contigo e eu gostaria que você recebesse de todo o coração, porque, na verdade, no dia eu deveria ter ido lá e mais alguns contratempos me impediu, tá bom? Receba de coração, tá? Aqui é o nosso principal vestimento. Não podemos chamar de manto, né? Mas aqui está uma simples lembrança para você. Nossa, para mim é um manto, viu? Porque, inclusive, vai fazer companhia ao que eu tenho original, correto, de quando eu estudei aqui, que é um verde. É um verde forte. Né? Aquele verde forte, aquele verde que é um verde bandeira militar, enfim. Tenho guardado, fiz questão de guardar a camiseta, aquela bermuda. Tá tudo lá e recebo com muita honra
É de todo o coração mesmo, na Ó, verdade. G ainda, É que G ainda, né? ótimo. Então tá tudo certo. Consultei o professor Kaká, ele falou: não, ele é alto, longilíneo, então vai ser o G mesmo. Nossa, vê, Aceita ó, de eu ganhei uma coração. calça também Olha lá. para as aulas de street dance. Mas isso daí é, né, na verdade, um reconhecimento. Eu percebi o quanto você foi atencioso com os nossos alunos, né? Eles estiveram lá, alunos que nunca dançaram. A hora que eu tive contato com o material, eu falei, esse homem, ele fez milagre, não é possível. O que ele fez com os nossos alunos? Alguns, né, vindo até da área do fitness, academias, eles voltaram maravilhados. E o que é mais importante, né, é o que a gente jamais pode abrir mão num curso de educação física, é a corporalidade, corporeidade, é o conhecimento do corpo, são as vivências, são essas competências que eu tenho certeza que quem passa pela FIG não esquece, porque você marcar alguém pelas ideias, pela questão ideológica é uma coisa, mas quando você marca o corpo, ele é para sempre. E foi isso que você fez com os nossos alunos. Quando eu percebi aqueles meninos se movimentando de uma forma assim tão natural, eu também me emocionei. Como você está se emocionando agora, eu também me emocionei. Eu falei, olha, que barato, grandioso esse momento, pena não poder estar lá, né? E você marcou sim, por isso que eu já tinha reservado, eu falei, agora eu vou fazer uma surpresa, também vou fazer ele chorar. Já que eu me emocionei, eu também vou fazer ele chorar. Obrigado, de coração, por aquele momento, viu? Olha, foi um prazer imenso receber. Quando o Kaká me contactou e falou sobre essa possibilidade, eu falei, pode trazer, vamos só ajeitar o dia. Aquele horário daquela aula nem é meu horário, é de uma outra professora. Eu pedi licença à professora, pedi o horário dela para eu poder né, fazer essa vivência com os alunos. A professora gentilmente cedeu o horário dela, participou com a gente da aula. Mas eu fiz aquilo que a Faculdade de Educação Física me ensinou a fazer. Né? A gente passa na educação física por uma série de esportes, por uma série de modalidades. O campo é muito vasto para atuação, não é? Mas a gente não aprende a ser atleta, né? A gente aprende a lecionar, a gente aprende a facilitar os processos do aprendizado disso, de corpo, né? Daí o conceito de educação física, né? Então, assim, nós como educadores temos que facilitar esses processos, e isso é para todas as profissões, né? Sim. E o que eu fiz a vida toda, a partir da minha formação, foi estar em contato, mais do que tudo, com pessoas que não são da dança. Embora eu seja um profissional da dança, trabalhei e trabalho com profissionais que a gente chama daquilo que é do alto rendimento, né? Grandes dançarinos, profissionais, trabalho com esse público também, mas é muito mais em volume com pessoas que não são da dança. Correto. Então, quando o SESC me chama para dar um workshop, uma oficina, quando eu vou facilitar algum processo dentro de uma empresa, não são as pessoas da dança que estão lá, mas eles querem ter essa experiência com a dança. E essa experiência, ela pode ser a mais positiva possível, ou ela pode ser extremamente frustrante. Sim, sim. Dependendo da abordagem que é feita, não é? Quantas pessoas chegam para nós lá no estúdio da Bombelela dizendo assim, ai, tem uma coisa mal resolvida com a dança, tal, eu sou duro igual uma pedra e sou igual uma porta, eu não sei dançar, e aí eu fico com vergonha, e eu tive uma experiência que não foi legal, aí eu nunca mais eu dancei, né? Eu falo assim, bom, vamos tentar mudar essa sua perspectiva que você tem diante da dança, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, deixar a pessoa à vontade, receber as pessoas bem, né? Eles estão entrando num ambiente desconhecido, que Sim. a partir do primeiro contato já pode ser, de primeiro, um ambiente hostil para ela. Né? E a pessoa já fica ainda mais retraída, além das questões que ela traz. Então, a gente bateu um papo quando o pessoal chegou lá. Eu falei, olha, eu sou igual a vocês, eu sou um profissional de educação física, já estive nesse lugar que vocês estão, começando, com muito mais dúvidas, né, e perguntas, e aquela ansiedade e tal, de um início de carreira. Então, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Perguntei quem é que já tinha experiência com dança, a maioria não tinha, e falei, bom, então nós vamos fazer um trabalho assim que todos vocês vão poder participar e sem se sentir intimidados, sem se sentir prejudicados, sem se sentir nem com vergonha.
E ao final da aula, os feedbacks que a gente teve lá, depois a gente fez uma roda de realimentação, foi exatamente esse, né? Gente lá que estava achando que não ia conseguir fazer e fez. Tinha alguns rapazes com aquele corpãozinho, né? E assim, e eles falaram assim, nossa, como é que vai ser isso, né? E em 5, 10 minutos eles já estavam lá tudo soltinho, eu fiquei olhando e falei, olha só. Então, fora isso, tem uma questão importante que é também do nosso âmbito, que é o processo didático-pedagógico. Sim, né? sim, Mark, você está tocando num ponto assim muito relevante, né? Nós discutimos muito processos educacionais, né? Quando eu entrei aqui na faculdade, a minha ideia primeiro era continuar aquilo que eu gostava e fazia, já estava prestes aí a encontrar um lado mesmo, né, profissional. Joguei futebol até determinado tempo antes de conhecer aí a educação física, mas nós propriamente não temos aquele contato da educação corporal. Nós não temos, às vezes, tanto nos documentos oficiais, né? Na nossa própria legislação, o que é tratado e como a dança, como as atividades expressivas são, de repente, ali abordadas, desenvolvidas, e, ao meu ver, muitos desses obstáculos começam ali. Você concorda com isso, Marquinhos? Você acha que isso é um fator determinante? Se houvesse, de repente, uma preocupação com a formação desses profissionais ao debaterem ou ao lidarem com essas questões educativas na escola, muitos desses problemas que hoje nós encontramos, tanto na entrada dos egressos ou nas vivências que também são propostas, poderiam ser compreendidos e não avançados, né, esses problemas, porque surgem muitos obstáculos e às vezes as pessoas falam, né, começam com aquela narrativa, aquele discurso. Dança não é para mim. Olha, eu desconstruí isso a minha carreira toda, eu continuo desconstruindo. Tem uma coisa chamada aptidão física, né? Aptidão física é algo que você realmente nasce com essa aptidão, mas ela pode ser treinada, ela pode ser melhorada a níveis que qualquer um pode descobrir, né? Quão longe pode ir. Mas talvez uma pessoa que não tem uma aptidão para dança nunca vá ser um dançarino profissional e bem-sucedido nessa área. Mas ele pode vir a ser um bom dançarino, ele pode vir a desenvolver isso. Agora, a pessoa que já tem o dom, ela está pronta para ir ao mais alto nível daquilo. Então, a gente está falando do que exatamente? A gente está falando da prática, a gente está falando da profissão, ou a gente está falando do lazer. Porque tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Então, eu recebo jovens lá, como já aconteceu, eu vi essa história não foi só uma vez, nem duas, jovens chegando para mim e falando assim, disseram que eu tinha que vir aqui falar com você, porque você que vai me ajudar. Eu falei, e no que eu posso te ajudar? Eu quero ser bailarina da Madonna. Falaram que é você que vai me ajudar. É mesmo? E por que disseram que eu vou te ajudar? Não, porque eu preciso aprender a dançar e é meu sonho, eu quero trabalhar com dança e tal. Aí eu falei para essa pessoa, para essa jovem, eu falei, olha, eu já vi isso acontecer aqui. Ela falou, como assim? O Neguinho, B-Boy Neguinho, um dos maiores dançarinos de breaking da história, campeão mundial, brasileiro, treinou aqui. E ele dançou com a Madonna. Poxa. Ela falou, ele treinou aqui, o Neguinho? Eu falei, treinou aqui, fez aula aqui. Então, é possível. É um brasileiro, foi campeão mundial de breaking, a Madonna viu e chamou pro elenco dele, pro elenco dela. Agora, eu não sei se você vai fazer o que o Neguinho fez para chegar onde ele chegou. O que ele fez? Ele treinava 8 horas por dia. Então, além de ser um cara que tinha uma aptidão incrível, né, um corpo preparado para aquilo, fez capoeira, tudo, ele treinava muito. Então, ele queria chegar no mais alto nível, que é o nível de showbiz internacional. Sim. Entendeu? Não é qualquer dançarino que chega lá e não é uma pessoa que leva aquilo como lazer que chega. Não é?
Essa menina treinou, e hoje ela é uma profissional de dança e atua com vários artistas. Eu até brinquei com ela, como ela era muito jovem, eu falei assim, ó, quando você ficar muito boa, eu não sei se a Madonna vai estar cantando e dançando ainda. Então talvez você tenha perdido o time da Madonna, mas você vai trabalhar com outros artistas. Boa. E foi exatamente isso que aconteceu. E o outro lado, o lugar do hobby, do lazer, da saúde, principalmente, a dança cabe para todo mundo. Para todo mundo. Chega a gente lá com as questões as mais escabrosas, né? Gente com condromalácia grau 3, gente com questões de saúde muito sérias. Questões da saúde mental. Gente com questão de quadro de depressão, assim. E você fala assim, nossa, a dança vai ajudar? Vai. Então, como é que você facilita esse processo? De novo, faz uma modalidade que seja mais do gosto dessa pessoa, tem uma questão cultural também. Uma pessoa que não gosta de determinado tipo de música, você não vai colocar ela para fazer uma aula exatamente com esse tipo de música. Claro. Ela já vai ter uma experiência ruim já, entendeu? Então, eu gosto de ouvir samba, entendeu? Poxa, coloca essa pessoa numa aula de samba de gafieira. Ela já vai gostar da música, já vai facilitar, metade do caminho já foi, não é? Então, eu acho que... sim, tem esses primeiros muros que são naturais, não é? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa afeiçoada à prática de natação. Não é o meu forte. Eu sempre tive muita dificuldade. Mas eu encontrei profissionais que me ajudaram. E hoje eu consigo atravessar uma piscina e não morrer afogado. Claro, isso é bom. Porque eu nunca quis ser o Michael Phelps. Entendeu? Eu queria poder nadar, né? E eu tive experiências boas dentro desse plano do pedagógico, né, com professores que ajudaram, olha, faz assim. Mas eu via alguns alunos ao meu lado nadando e falava assim, não é possível. Quando é que eu vou nadar desse jeito? Como que eu vou chegar nesse ponto? Então, não era o que eu queria para mim, mas... Só uma curiosidade, desculpa te cortar. Quem foi teu professor de natação aqui na FIG quando você estava aqui? Lembra? Bom, tive o Fred, né? O lendário Fred. O lendário Fred. O Fred foi o que mais me marcou, porque quem não está me vendo, eu sou um homem negro, de 1,90 m de altura, uso cabelos dreadlocks, a moda africana jamaicana. Já imagino. E aí a gente tinha que colocar aquela touquinha de natação, que era obrigatória. E eu colocava a touquinha e a minha touquinha ficava parecendo uma barbatana de tubarão, porque os dreads ficavam lá dentro, e aí todo mundo brincava que quando eu nadava, ficava a barbatana para cima. Então eu fiquei conhecido como tubarão negro aqui. Agora o tubarão que não nada, né? Porque eu era péssimo na natação. Sim. Mas o Fred me marcou muito e era inclusive um ex-grande atleta, né? Sim. O Fred era uma sumidade na área dele. Então, eu sabia que nunca ia nadar como o Fred, como professor. Mas eu saí daqui preparado para dar aula de natação, caso eu escolhesse essa área. Sim, não era a minha área, eu não tinha nenhuma aptidão para isso, nenhuma afeição pela natação, mas se um dia eu precisasse entrar na piscina para dar aula para uma criança, eu saberia todos os caminhos. Isso, né? Que eu fico pensando na questão das oportunidades, no que diz respeito à vivência. Porque muitos, assim como você e eu, nós não tivemos essa oportunidade das vivências, até mesmo pelas relações sociais, os espaços que chegavam e chegam até as pessoas, né? Então, o acesso hoje é ainda, né, um grande dificultador. Lógico que nós estamos numa realidade, eu sei que você não é daqui da nossa cidade, né? Você é de São Paulo, Zona Norte. Zona Norte, isso. Conheço bem aqui, viu? Conhece bastante. Você sabe como que é a nossa cidade, Guarulhos hoje já é outra realidade, mas há algum tempo atrás nós não tínhamos muitos espaços dessas vivências. O esporte, quando era acometido, ele tinha já o viés esportivizado, o viés de rendimento, e essas vivências acabam definindo, né, muitas vezes, para onde nós devemos caminhar, né? Eu queria que, de repente, você falasse um pouco. Como que foi o seu acesso, a sua entrada, os seus primeiros passos aqui na FIG Unimesp? Quem poderia contar isso de uma maneira bastante hilária é o professor Luiz Henrique. Sim. O professor Luiz Henrique adora contar, né? Somos amigos até hoje. Aliás, eu tenho o privilégio de ser amigo dos meus professores todos, Jonírio, Luiz Henrique, Cacá, Olavo. O
Luiz Henrique conta que quando eu cheguei aqui, eu não vim a primeira semana porque eu não queria ter meu cabelo cortado, né? Eu não queria levar trote, né? Hoje em dia não pode mais isso, mas hoje não pode. a época podia. Eu falei, não, ninguém vai tocar no meu cabelo e tal. Eu vou chegar depois. Cheguei uma semana depois. E aí eu usava eu tinha um jeito muito peculiar de me vestir, né? Jovem, né? Querendo conquistar o mundo e tal. Aí o Luiz Henrique fala que tá no meio da aula de vôlei, aí aparece um cara lá em cima, né, no ginásio, assim, e começa a descer de coturno, de calça jeans, e aí chega, falou, professor, eu tô matriculado aqui. Ele falou, você tá matriculado aqui? Olha, já faz uma semana que tá tendo uma aula aqui, viu? E aí, esse foi o meu primeiro contato com o Luiz Henrique. Ele conta essa história pra todo mundo, que ele falou, meu Deus do céu, o que tá faltando aparecer mais aqui, né? Abrir o portal dos escombros. Né? Engraçado. Bom, mas eu cheguei aqui na Faculdade de Educação Física e escolhi a FIG porque eu sou um daqueles jovens negros de periferia que queria ter sido jogador de futebol, inspirado em Romário, em Ronaldo. Mas esse foi um caminho que não se abriu para mim. Eu tentei, fiz peneira em vários clubes, né? Fui para cima, fui para baixo, mas eu sempre fui muito afeiçoado em bola. E é um caminho que não se abriu. Mas quando eu ainda estava no ensino médio, então colegial, eu fui descoberto por uma professora de dança que me viu dançando na festa junina do colégio Sedom, lá na Zona Norte. Uma festa junina? Festa junina, porque eu sempre tive essa coisa de liderança. Eu juntava os amigos do futebol, da aula de educação física, e fazia umas coreografias com eles. Um negócio assim absolutamente despretensioso. E aí, vamos apresentar na festa junina essa coreografia aí. E aí, eu e meus amigos do futebol que dançavam nada, entendeu? Fizemos uma apresentação, mas nesse dia tinha uma professora de jazz e ballet passando pelo evento e falou assim, menino, vem aqui, ó, logo que terminou a apresentação, você não quer ir fazer aula de dança na minha escola? Você tem talento para dança. Eu ouvi de uma professora de jazz e ballet o que eu passei a vida toda até então, querendo ouvir de algum técnico de futebol. Menino, como você joga bem, vou te levar para jogar não sei aonde, né? Isso que toda criança quer ouvir. Esse final de semana passou no Esporte Espetacular, essas crianças fazem peneira lá no Norte. Isso. Eu me vi na pele daqueles meninos. E aí aconteceu, eu falei, não estava dando certo essa coisa de futebol, eu falei, vou lá, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma sala cheia de bailarina na barra, eu olhei aquela monte de bailarina, eu falei, uau. O que eu tô fazendo aqui? Não, eu falei, não, é aqui mesmo. Pensei assim, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí comecei a fazer aulas de jazz e ballet, e aí o mundo se abriu, porque realmente eu tinha uma facilidade para essa coisa do ritmo, né? Porque eu cresci numa família de pessoas absolutamente musicais, né? Do samba rock, do funk, do James Brown, eu cresci, né, nesse meio. E todo mundo sempre jogou bola também. Então eu fiquei sempre dividido essa coisa de arte e esporte, arte e esporte. E aí, como não deu certo, e a dança se abriu para mim, uma amiga me falou assim, pô, você tá aí, né, com a dança, você tem que fazer educação física. Uma amiga falou, minha querida amiga Geisa. E aí eu falei, é mesmo? Você tem que fazer educação física. Quem trabalha com dança, dá aula, essas coisas, vai fazer educação física. Eu falei, tá bom. E aí, qual não foi a minha surpresa, quando eu cheguei, quando eu li lá o currículo, que eu ia ter contato com todos os esportes. Eu falei, pronto. Tô no lugar certo. Pronto. Agora tô no lugar certo. Porque eu e bola, acho que eu já fui bola em alguma outra vida, porque eu adoro bola. E aí, a Amanda tá rindo. Aí, quando eu cheguei na faculdade, vi que ia ter aula com o professor Bernardes, né, no handball, com o grande mestre Altevir no basquete. O professor Almir, que ia trabalhar comigo com a educação física adaptada. E eu falei, nossa, gente, é aqui mesmo. E aí veio o professor Olavo, Dias de Souza Júnior, grande mestre Olavo, e falou assim, bom, nós vamos fazer um trabalho de dança aqui na faculdade. Ele já sabia que eu tinha minha companhia, né? Sim. E me convidou para ser o coreógrafo do grupo de dança da FIG, o Dança FIG. Falei, gente, o que mais eu quero? Né? Tô no lugar certo. Estava aprendendo as bases do esporte, do ponto de vista da didática, né? Da pedagogia do esporte, tudo. E eu ganhei até bolsa na época, 25% de bolsa para ser o coreógrafo da faculdade, me ajudou muito, né? Maravilha. Essa época é dura a questão econômica. Nossa, é tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí, deu tudo certo. Então, eu queria já mandar esse recado, antes que eu me esqueça, é importante para a nossa audiência aqui.
do YouTube da FIG, que, gente, acredite, bote fé naquilo que você nasceu para fazer, não importa as dificuldades. Se você... eu falei isso lá para os jovens naquele dia que eles foram lá na faculdade. Eles comentaram. Se você se concentrar em ser um ótimo profissional, não importa o que é que você faça, você vai conseguir prosperar economicamente, você vai prosperar na sua profissão e você vai fazer a diferença na sociedade, o que é muito importante hoje em dia, porque a sociedade está precisando de pessoas que façam a diferença positivamente. Correto. Porque para estragar, o mundo já está cheio, não é? Sim. Então, não deu certo o futebol, eu queria ser aqueles jogadores que jogam na Premier League, mas não foi a minha história. Foi a dança, foi a educação física. E o que jogadores de futebol de alto nível fazem? Eles rodam o mundo inteiro, eles competem nas grandes competições, eles disputam Copa do Mundo, eles disputam Olimpíadas, eles conhecem grandes locais, grandes pessoas. Então, para quem estiver ouvindo a gente, eu sou um dançarino de street dance, tá? Eu trabalho com hip hop e eu sou um profissional de educação física que já rodou 4 continentes. Eu me apresentei nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, rodei o Brasil inteiro acompanhando os shows de revezamento da tocha paralímpica. Eu fui um dos condutores da tocha paralímpica. Você sonhava com isso? Não. Imaginava que um dia isso iria acontecer? Na dança propriamente dita? Não, eu disputei campeonato de dança nos Estados Unidos, na Europa, participei de eventos de dança na África, e conquistei campeonatos brasileiros de hip hop, então essa coisa da competição que é muito forte em atleta, sim. Competi, comprei a minha casa, comprei meu carro, conheci lugares que talvez em outras ocasiões eu não poderia conhecer. Então, tudo aquilo que é do sonho do grande profissional, eu consegui com a dança e com a educação física. Porque eu me dediquei muito, eu estudei muito e estou estudando até hoje. E aí engatei um mestrado, estou fazendo doutorado, vou fazer mais uma pós-graduação aqui agora na área de gestão cultural, que é uma área que eu estou me preparando para o futuro, porque o corpo não vai durar nessa pegada para sempre. Então, uma questão de planejamento e a coisa dá certo. Então, por que eu estou falando isso? Porque dá para ver o ponto de interrogação gigantesco no rosto dos jovens com 17, 18, 19, 20 anos. Desculpa até te cortar, Mark, mas assim, a gente observa hoje o egresso, na verdade, aquele que entra, né? Ele que busca a faculdade de educação física, muitas vezes ele é influenciado pelas grandes notícias, às vezes por um grupo específico. E hoje, mais do que nunca, a faculdade de educação física, com todo o arcabouço cultural que é, né, desenvolvido aqui através dessa grande área de conhecimento, porque se você pegar uma área específica, por exemplo, as atividades expressivas, são tantas e tantas possibilidades, e os demais blocos, que quando ele chega aqui, ele fica perdido. Olha, eu gostaria de repente, seguir o lado para ser um personal trainer, né? Uhum. Que também é uma grande possibilidade, mas não é só. Uhum. Né? Assim como não foi para você. Não. Né? Você teve que ter o contato com esse arcabouço cultural e, ao mesmo tempo, dizer, opa, daqui eu posso pegar isso, daqui isso me serve, isso também me serve daqui. E hoje é o Mark que está aí. Né? Eu não sei se tem alguma área que seja tão ampla como a educação física. Eu nunca parei para investigar isso, mas as possibilidades que a área de educação física proporciona, né, para você atuar profissionalmente e construir a sua vida e prosperar, são muitas, né? Então, tá bom, você quer ser um personal trainer, né? Então você vai ter que estudar muito bem fisiologia, tá? Aprofundar nisso, vai ter que estudar muito bem biomecânica, vai ter que estudar muito bem musculação, o treino funcional, o crossfit, todas as possibilidades para você ser um profissional diferenciado, porque há muita concorrência, não é? E hoje em dia você ainda tem a concorrência com os aplicativos. Pois é. Né? Então, eu falei isso para os jovens aquele dia, que tipo de profissional você vai ser? Não importa qual área você escolha, você tem que dar certo, e essa coisa de que não dá dinheiro é mentira, é uma falácia. Talvez você não esteja fazendo a coisa certa, não se preparou, não se dedicou, e aí não vai acontecer mesmo, não adianta. Sim. Não adianta. Eu, que sou, repito, péssimo em natação,
Já trabalhei com hidroginástica. Eu cheguei a fazer isso, só. Porque me foi dada uma demanda, e eu fui lá e atendi, e eu estava preparado para fazer aquilo. É uma coisa que eu queria fazer? Não, mas eu estava preparado e fiz. Então, quem atua na área de recreação, quem atua na área de turismo, quem atua até na área de alto rendimento, né, que é uma área super competitiva, se você não se preparar e não se dedicar, e não estudar, principalmente, você vai ser mais um e não vai dar certo. Correto. Não vai dar certo. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante, né? O respeito aos professores. Né? Eu reitero aqui o meu grande amor pelos meus mestres, são meus amigos, eles vão nos meus shows, eles vão nos meus eventos, eles me convidam para ir no aniversário quando eles fazem festa, porque a gente criou uma relação lá de ensino-aprendizagem, de professor-aluno, de mestre-discípulo, muito forte. Eu só cheguei, não sei onde é que eu cheguei, tá? Mas seja onde é que eu esteja, eu cheguei por conta da minha relação com os meus professores. Correto. Gente que eu confiei, que falou assim, olha, o caminho é esse. Várias vezes puxaram a minha orelha, Mark, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, vai por aqui. Então, assim, eu tive a sorte de estar numa faculdade de excelência, entendeu? Com os melhores professores que eu poderia ter tido. Tem aquela coisa, né? Vou estudar na USP, vou estudar na Unicamp, vou estudar em Harvard, vou estudar em Oxford, entendeu? E vai ser que profissional. Sim. Entendeu? Então, realmente quem faz a faculdade é a qualidade dos alunos e essa relação com os professores. Isso é determinante. Então, se eu não tivesse ouvido e seguido os passos dos meus mestres, por que eu fui fazer mestrado e doutorado? Porque os meus professores eram mestres e doutores. Sim, eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Claro. Entendeu? Eles me deixaram um legado, eu tenho que continuar isso, eu quero ser um profissional do nível deles. Né? E aí tem a parte que é a parte de conhecimentos, tem que ter. Correto. É verdade, Mark, olha, eu vou falar para você, viu? Eu não esperava que fosse gostar tanto desse tipo de contato com o público. E com vocês, né? Com aqueles que eu convido aqui, porque parece que o tempo passa e você não tem... Eu acho que a relação com o tempo, o relógio, ela se perde. Então, é um prazer tão, tão grande, tão imenso da minha parte, que eu esqueço do tempo. Mas a gente também tem um tempo para... Sério que já acabou? A gente tem um tempo. Marcos, Amanda, você está rodando esse relógio aí mais rápido que dos outros convidados, hein? Não tá certo isso, não. Eu gostaria que você falasse da sua trajetória, né, profissional, porque você falou bastante da acadêmica, e como que foi ali, os lugares onde você passou, o que já, lógico, algumas coisas você já comentou, né? Eu sei que tem outros aí, né? Tem outros aí guardados aí dentro da sua história que eu acho interessante a gente mencionar. Eu sempre falo para os nossos alunos, hoje nós somos, e eu sou, um retrato por onde eu passei. Quem eu conheci, quem eu me relacionei, as instituições em que eu estudei, né? E assim, eu sou um produto não do meio, mas do meio social, do meio histórico. Essas pessoas pelo qual eu trabalhei ou de repente estudei, eles fazem parte também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque sei que tem gente aí que te ajudou muito. Com o maior prazer. Eu acho que a minha carreira tem sido bastante, como eu posso dizer, irreverente, por falta de um termo melhor, assim, eclética, né? Muito, muito, muito ampla, mas dentro desse escopo da dança e da educação física, porque realmente fiz de tudo, até coisas que em algum momento você falava assim, poxa, não era isso que eu queria estar fazendo, mas é o que tem para agora e eu vou fazer isso o melhor possível. Eu lembro que quando eu estava aqui no segundo ano da graduação, hoje em dia não é mais assim, mas os professores nas academias eram o que havia de mais importante. Correto. Não eram os equipamentos, não eram os aplicativos, não era, enfim. Então, os professores eram supervalorizados. E as grandes academias faziam as seletivas dos estagiários e iam buscar isso nas faculdades de educação física. E foi assim que eu fui parar na Fórmula Academia, que à época era a academia mais, né, mais badalada de São Paulo, lá no Shopping Eldorado. E fui participar de uma seletiva de estagiários. Eram 200 estagiários. Aí eles selecionaram 20 que iam fazer o treinamento deles durante 3 meses.
E dos 20, eles iam contratar 3. E eu tô aqui pensando assim, bom, o que eu vou fazer na minha vida, né? Aí entrei nessa seletiva, fui o último a ser escolhido dos 20, porque 20. Eu era péssimo nas outras modalidades, porque a prova era prática, né? Então eles davam aula de step, davam aula de local, davam aula de aeróbica, e eu não ia bem, porque eu não estava familiarizado. A última modalidade que eles deram foi uma aula de street dance. Opa. Aí eu comi. Porque eu já fazia isso, né? Sim. E a mulher falou, nossa, até que enfim apareceu ela me contou, até que enfim apareceu uma coisa que ele é bom, né? No street. E aí, a hora que eu entrei, eu peguei essa oportunidade na Fórmula Academia, dos 20, eu falei assim, eu quero ser um dos 3 contratados. Sidney, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu colei em todos os professores, eu aprendi todas as modalidades. E aí, quando chegou no dia de selecionar, eles faziam uma coisa assim, tá? Era tipo um reality show, assim. Colocaram os 20 e disseram na frente de todo mundo quais eram os 3 que iam ser contratados. E a professora Patrícia Lobato, minha amigona, que hoje vive lá em Florianópolis, falou assim, olha, eu queria que vocês tomassem como exemplo esse cara aqui, ó, porque ele nunca parou aqui um segundo desde que ele chegou. E ele é um dos 3 contratados. E aí, eu tava na Fórmula Academia, amigo, agora. E aí isso impulsionou minha carreira, aí eu fui trabalhar como personal trainer de grandes atletas, de artistas, de famosos, porque eles estavam lá. Eu fui fazer curso nos Estados Unidos para aprender spinning, eu fui o segundo professor de spinning no Brasil. Que barato. Tudo que chegava de novidade chegava na Fórmula Academia. Eu fui para a IDEA em Los Angeles, e aí foi abrindo todos esses canais. Aí a minha companhia passou, a Bombelela Dance Company, passou a ser apoiada pela Fórmula Academia. E aí começamos a estar em vários programas de televisão, porque todos os produtores de TV treinavam na Fórmula Academia. Sim. E aí comecei a trabalhar com artistas da música. Você está entendendo? As coisas vão acontecendo. Vão naturalmente, né? Vão acontecendo. Porque a primeira oportunidade, vai ter uma seletiva, você vai lá, eu vou lá, falei, vou pegar, eu tenho que ser agora. De novo, menino negro, de periferia, órfão de pai, mãe empregada doméstica, assim, tudo contra, para as coisas não darem certo, porque já é complicado para uma pessoa que é privilegiada, porque ela tem que lutar também. E para quem não tem esses privilégios, a missão é hercúlea. Então eu coloquei a faca nos dentes e fui para cima. E aí fui trabalhar em várias outras academias, até que em 2010 eu montei meu próprio espaço, meu estúdio. Fica lá na Parada Inglesa, ao lado da estação Parada Inglesa do metrô. E aí eu virei o quê? Um empreendedor, um proprietário. E sempre com a minha carteirinha do CREF no bolso. Um profissional de educação física que é dono desse espaço, que é um espaço de saúde, que é um espaço de atividade física, que é um espaço de dança, que trabalha com a premissa da diversidade. Lá nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, com pessoas com deficiência. Eu tenho 2 professores que são professores de baixa visão. Olha só. Um chega com cão-guia e a outra chega de bengala para dar aula. Tá? Então, eu sempre tive uma perspectiva de trabalhar com todo tipo de pessoa, mesmo. E já faz 3 anos que eu sou curador de dança do Centro Cultural São Paulo. Que bacana. Também conhecido como Centro Cultural Vergueiro. Correto. E sou eu quem cuida da programação de dança desse espaço. De novo, a dança, entendeu? E essa coisa da diversidade, lá eu faço um trabalho de levar a dança para grupos e contratar coletivos que normalmente não se apresentariam naquele espaço. Ou seja, aquilo que eu faço na dança, de trabalhar com pessoas que normalmente não estariam na dança, eu faço no Centro Cultural de facilitar a aproximação de um espaço de poder, de referência para pessoas que são da periferia, que são de grupos que não se apresentariam lá normalmente. E a gente foi contemplado esse ano com o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Poxa pela vida. Programação do Centro Cultural São Paulo. Desculpa, as minhas palmas. Tá? As minhas palmas. Parabéns. E não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, quando as pessoas me perguntam quem é o Mark, eu falo profissional de educação física, de onde? Formado na FIG. Com o maior orgulho, sempre. Então, tudo começou aqui. Tudo. Muito legal, Mark. Muito legal. Eu queria deixar bem claro aqui que como nessa tarde eu aprendi com esse homem que está aqui do lado. Eu falo de homem, né? Porque isso foi construído aos poucos, né? Tem história, tem sentido, né? Então, você nos ensina com seu caráter, com a sua personalidade, com a sua bravura, com a sua... me perdoe a palavra?
teimosia em querer chegar É bem isso. É bem onde isso. você jamais iria, né, às vezes imaginar. Sim. Cara, eu te dou os parabéns pelos seus passos. Converso bastante com o professor Kaká. Foi o meu professor também aqui. Eu tenho um carinho imenso. Ele me ajudou muito. Ele me incentivou demais nos primeiros passos. E eu sempre falo, quem vamos dizer, corre ao lado do Kaká é porque realmente tem passos dele, né? A gente pega esses exemplos, a gente trabalha esses exemplos e a gente sabe que a nossa batalha diária, não só na nossa área, perdão, ela fica evidente e as pessoas reconhecem. Então você é uma demonstração de sucesso na nossa área. Eu acho que você não sabe disso. Eu tenho certeza que você não tem a dimensão, não sabe da dimensão e do reconhecimento que as pessoas têm por você. Principalmente os nossos familiares, né? Porque eles têm um orgulho muito grande, né? Eu falo da minha família e eu penso até mesmo na sua, porque eles devem ter um tremendo orgulho de você, daquilo que você fez, de onde você saiu, os passos que você deu e tudo aquilo que você construiu, né? Porque isso nós vamos levar para a vida inteira, até não sei quando, mas isso nós vamos levar. Eu tenho certeza que as pessoas têm muito orgulho daquilo que você construiu, né? E ainda está a construir, né? Eu queria pedir licença à Amanda e a você para fazer um último testemunho em agradecimento ao que você está dizendo, tá? Eu queria falar um pouco rapidamente sobre episódios específicos que eu vivi com cada um desses professores que são muito importantes para mim. A começar com o professor Olavo Dias de Souza Júnior. Quando o Olavo me convida para ser coreógrafo do grupo de dança da faculdade, ele mudou ali, já mudou meu patamar, já me colocou para cima. Ele nem sabia que eu era, ele sabia que eu tinha um trabalho de dança e ele confiou em mim. Podia ter dado tudo errado, podia ter feito um péssimo trabalho, mas ele não pensou nisso. Ele falou assim, olha, você vai ser o coreógrafo do grupo da faculdade. E eu falei, sério? Ele falou, é. E eu via o Olavo chegando aqui na faculdade 2 horas antes da aula. Todo dia. Eu tava lá jogando bola embaixo, chegava para jogar bola na quadra. Aí o Olavo chegava 2 horas antes e ficava andando pela faculdade, resolvendo as coisas para lá e para cá. Um dia eu parei e falei, Olavo, por que você chega tão cedo aqui na faculdade? Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, bom, eu moro lá na Vila Santa Catarina. Muito longe. Eu venho de carro. Ele tinha aquela Toyota Bandeirante linda. Isso. Aí ele falou assim, se acontecer algum problema, furar o pneu do carro, ou tiver alguma intempérie no meio do caminho, dá tempo de eu resolver e chegar aqui no horário da minha aula. Então, eu chego aqui sempre 2 horas, porque eu já estou contando o tempo de acontecer algum problema e eu não me atrasar. Meu, aquilo marcou de um jeito para mim, eu falei assim, caramba! E é essa coisa da responsabilidade profissional, né? Então, o Olavo tem essas duas coisas com ele. Primeiro, ele me deu a oportunidade, confiou no aluno, né? Eu era um aluno. E me deu uma responsabilidade dessa. Deu tudo certo, a gente virou grandes parceiros, ganhamos o campeonato para a FIG, levamos a FIG para fora, né? E essa coisa da referência que ele me deu como profissional, né? O segundo, o professor Luiz Henrique. Eu achava o vôlei um esporte de gente fresca, entendeu? Gente chatinha, que não sabia jogar com os pés e vai jogar com a mão, entendeu? Preconceito total. E vendo o professor Henrique trabalhar, a didática dele, a maneira como ele tratava os alunos, todo o trabalho, inclusive o approach emocional que ele faz com os alunos, eu me apaixonei pelo vôlei. Eu aprendi a gostar de vôlei vendo o Luiz Henrique trabalhar. Entendeu? Toda a parte como se fala? Do treinamento do vôlei, organizacional daquele esporte, né? A tática, né? Falei, puxa vida. Então, o Luiz Henrique, assim, e também um profissional exemplar. Então, eu olhava assim e falava assim, caráter, cara, eu quero isso. Professor Bernardes. Professor Bernardes, handball. A gente tinha uma relação meio... A palavra não era conturbada, mas assim, a gente ficava... Eu gostava da quadra, né? Eu queria jogar e tinha a parte, né, da teoria. E eu não era muito ligado na teoria, ao contrário do que eu sou hoje, mas a partir dessas referências deles, né?
E aí, eu era o cara que causava aqui por conta do grupo de dança, porque eu queria levar o grupo de dança para não sei aonde, e o Bernardes é que tinha que autorizar sempre, entendeu? E era um problema. Tinha que ter uma boa relação com ele. Era um problema ficar... E aí, não sei que a gente tinha um campeonato para fazer fora, e o Bernardes falou assim, mas você vai levar o pessoal não sei aonde e tal. Eu falei assim, Bernardes, eu vou trazer um troféu do campeonato de hip hop do ENAF, entendeu? Para a FIG. Era o maior evento de educação física do país, né? Ele falou, você vai trazer? Ele falou, eu vou trazer. Se você não trouxer, você tá fora. Falou brincando, né? Cara, quando a gente ganhou aquele campeonato, eu veio com o troféu, bati o troféu na mesa dele, assim, ó. Pá! Diretor! Tá aqui, ó. FIG campeão e tal. E ele falou assim, o que eu faço com você, hein? Bem Bernardo, né? Ele falou, o que eu posso fazer, cara? O cara pôs o troféu aqui. Acabou, né? Acabou a história. Aí, fechando, tem mais dois só. O professor Almir, ele tava... Já sabia também do meu movimento na dança, ele estava trabalhando na piscina com uns jovens síndrome de Down. E aí eu passei pela piscina, ele falou assim, e aí, Mark, tudo bem? Eu, tudo bem e tal. Você tá aí, né, disputando o campeonato aí, da televisão, não sei o quê. Tava muito na televisão naquela época. Ele falou assim, por que você não faz um trabalho de dança com pessoas com deficiência? Foi ele que incentivou você? Não, ele plantou essa semente em mim, mas aquilo entrou como uma bomba. Eu olhei assim na piscina e falei, eu já não gosto de água. E aí, tô acabando, viu, Amanda? Eu já não gosto de água. E ainda vou trabalhar com síndrome de Down, não fez nenhum sentido para mim. Bom, mas aquela provocação ficou. Um dia eu tô andando na Praça da Sé, no metrô, vejo um cadeirante passando, tocando a cadeira de rodas com maior desenvoltura, assim, ó. Vum, 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 vum. O cara passou na minha frente assim, ó. Vum. Eu olhei e falei, se esse cara toca a cadeira desse jeito, ele pode dançar. Sidney, fui atrás do cara, pus a mão no ombro do cara e falei assim, amigo, tudo bem? Ele olhou assim, imagina um cara de 1,90m, Rastafari, colocando a mão no seu ombro no meio da Praça da Sé, você imagina? Eu falei, então, eu trabalho com dança, queria saber se você pode ir na minha academia pra gente fazer um teste pra você dançar. Ele falou, dança? Falei, cara, eu tenho um projeto de dança. Não tinha nenhum projeto, mas eu estava interessado em resolver a questão que o Almir me deu. O cara foi lá, Aí ele foi lá e eu não sabia nem o que ia fazer. E aí eu lembrei dos princípios da educação física, entendeu? Facilita o processo dele. E aí eu comecei a fazer os movimentos e tal. Resumindo, esse virou um dos maiores projetos que eu desenvolvi na dança até hoje, chamado Grupo Perfeito, que é um grupo de dança com pessoas com deficiência. Poxa, que esse projeto rodou o Brasil inteiro, foi em tudo quanto é programa de televisão, a gente apresentou na Hebe, esse projeto foi uma bomba. Só na Eliana a gente foi acho que uns 20 vezes no programa de televisão com esse trabalho. Participou do Teleton e tudo mais. Porque o seu Almir um dia falou assim, você fica aí na televisão e tal, quero ver você fazer um trabalho com pessoas com deficiência. Foi a provocação que eu fiz para os seus alunos. Sim. Eu falei assim, alguém aqui faz um trabalho com a diversidade da pessoa com deficiência? Porque um dia eles vão chegar na sua porta, você vai ter que trabalhar com eles, né? E para fechar, o professor Kaká. Entendeu? O professor Kaká, ele dava aula de ginástica pra gente, né? E eu vi o Kaká com ele, corpãozão, tal, e uma fala sempre muito assertiva, e ele sempre muito positivo. E ele, o Kaká, a relação com ele tá num outro grau, porque ele sempre foi um grande incentivador. Kaká, vai ter uma apresentação aqui, o Kaká tava lá. Kaká, vai ter um evento aqui, o Kaká tava lá. Kaká, vai ter um negócio aqui, até hoje, lá no Centro Cultural, e vai lá assistir espetáculo, quando eu chamo ele, entendeu? Pra tá. Toda vez que eu consigo alguma coisa, que eu dou um passinho na minha vida, na minha carreira pessoal, profissional, eu falo assim, Kaká, tá acontecendo isso daqui, eu faço questão de falar pra ele. Então, é uma grande referência. Eu lembro quando ele tava fazendo o mestrado dele, e eu ficava olhando assim, caramba, ele falava assim, tô tendo que resolver, tal, eu via aquela angústia, né, que é fazer uma dissertação, e já foi para mim já um grande incentivo. Então, professor Olavo, professor Luiz Henrique, professor Almir, professor Bernardes, professor Kaká e ainda o professor Jonílio, que ficava... O professor Jonílio tinha uma aula, sexta-feira, a segunda aula, aqui. A sala ficava vazia, e eu adorava aquela, ele dava aula de História da Educação Física e Filosofia. Eu adorava aquelas conversas com ele. E eu falava assim, professor Jonílio, por que às vezes alguns alunos não vêm na segunda aula de sexta-feira? E ele falava para mim, é a escolha deles. Pois é, né? Pois aí hoje, tanto para você quanto essa disciplina, esses assuntos
são presentes na sua vida, né? Muito, Questão, muito. As questões Parece que esses sociais, professores estão sempre na minha cabeça aqui rondando, sabe? as questões históricas, enfim. Bom, eu queria terminar com um bate-pronto. Vou falar um tema, ou, de repente, uma questão, e você tem que responder em uma palavra. Nossa. Agora eu vou tomar uma água. Preparado? Preparado, vamos lá. Família. Uma palavra. Base, né? Dança. Tudo. Educação. Imprescindível. Professor. Já eu ia falar, é um país. O professor é um país. FIG Unimesp. Gratidão. Trabalho. Força. Para finalizar, Mark. Sonho. Nós encerramos o nosso podcast FIG Unimesp. Eu agradeço demais a presença do Mark. Eu acho que ele... eu não tenho nem o que poder oferecer a ele. Obrigado a todos que acompanharam. Mark, se puder, se despeça. Bom, eu tô aqui às lágrimas de novo. Muito emocionado. Realmente eu jamais imaginei que isso poderia acontecer tantos anos depois. Vir aqui falar sobre a minha carreira e poder agradecer a todos esses mestres, agradecer a essa faculdade que me forjou como profissional e saber que tem alguém da sua envergadura aqui, o professor Sidney, que leva a educação a sério e que leva a educação física a sério e que vai, com certeza, fazer todos os esforços para que a FIG continue sendo uma referência na educação física. Eu sei que a sua missão também não é fácil, não é? Mas eu sinto a sua força de vontade, o brilho nos seus olhos e o carinho que você tem pelos alunos, porque nós já estivemos nesse lugar. É verdade. Então, cabe a nós também ajudá-los nesse processo, num país que ainda não aprendeu a colocar a educação no lugar devido, né? Como fazem Finlândia, como fazem Coreia do Sul, como fazem algumas nações que colocaram a educação à frente de todas as outras pastas, e aí o resultado é saúde melhor, economia melhor, cidadania melhor, tudo vem a partir da educação. Eles não entenderam isso ainda, mas a gente vai continuar. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.